Sabrina entrou. Boa noite, Sabrina. Bem-vinda. O Adriano também está aí, né, Adriano? Chegou Sim, aí. Alex. Boa noite. Boa noite. Estava lidando, né, na agricultura. Não está Pois fácil, é. né, esses dias aí, tio. Agora choveu, pelo menos, né? Agora choveu menos, né? Quando é Agora seca, é choveu. seca, né? Não vem nada, né? Quando chove, vem de balde. E quando chove, chove demais ultimamente. É isso aí. Então, faz parte. Vamos lá. Pessoal, 19h01, né? Acho que prezando aí sempre pela pontualidade, depois quem for, né, entrando vai já pegando na sequência. Quero agradecer primeiramente, né, a presença de todos aí que estão presentes nesta noite gelada, né, e fria, né, nesse nosso primeiro encontro aí, né, do CEDER. Eu vou passar então a palavra aí para a Juliana para fazer, né, as honrarias. Depois a gente então começa. Quer um tempinho aí, Ju? Posso? Tá, então vamos esperar mais um pouquinho. Então posso ir falando, dando uma introdução aqui. Então, né, retomando, né, um projeto que já acontecia, né, desde o ano passado e outros anos, né, com o Jorge, o nosso ex-coordenador aí estadual, que é um modelo muito bacana, né, Jorge, da gente ter contato com as nossas entidades, né, e estar passando informação, e dialogando e ouvindo, né, as entidades, né. Então a gente conversamos com os coordenadores regionais, né, a gente montou um plano de trabalho e então optamos aí por manter, né, obviamente esse projeto, que agora, né, tá só com um nomezinho diferente, tá? A gente não estranha, antes era Terças com o CEDER, né, Jorge? E agora a gente mudou para Encontros com o CEDER, né? Para a gente poder, obviamente, a gente sabe que tem muitos colegas que às vezes na terça-feira tem algum compromisso, né? Então a gente deixou ele, né, solto, digamos assim, para a gente poder fazer em outros dias na semana, né, caso necessite, né? Então a gente optou aí, criamos esse nome, né, Encontros com o CEDER, que, né, o formato é o mesmo, né, gente? A gente fazer essa interação online, né, com os presidentes, com os representantes das entidades, com os coordenadores regionais aqui, que eu vi que tem vários colegas aí, coordenadores, né, fazendo presente, é de tamanha importância a presença deles também, né, para a gente poder estar divulgando algumas ações, estar trocando ideia com os presidentes, estar levando informação, né, para as nossas entidades, que é o principal, né, intuito aqui, né, do encontro com o CEDER, falar um pouquinho, né, das ações que a coordenação, né, está fazendo e passando isso para os presidentes, né, junto com o apoio das meninas aqui do NAEC, né, com a Ju e com a Miriam também, que estão sempre aí envolvidas, né, agora estavam, né, essa parte final, reta final de entrega de documentação, de revisão de registro, né, enfim, uma série de atividades que elas têm aí, né, e nos dão um suporte aí muito bom para as ações do CEDER. Estou pronta já, Alex. Pode ser, Ju? Show de Pode ser, bola. podemos Passo a começar. palavra para a Ju, então, dar esse início aí. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira noite do Encontros com o CEDER RS 2022. O Encontros com o CEDER RS é um evento nos mesmos moldes dos Terças com o CEDER, porém, poderão acontecer os encontros em qualquer dia da semana, adaptando melhor a agenda dos participantes. É uma promoção do Colégio de Entidades Regionais, CEDER-RS, em parceria com o CREA-RS. É um evento voltado aos dirigentes das entidades de classe, das áreas das engenharias, agronomia e geociências. Em 2022, procuraremos trazer temas de relevância e que vão poder contribuir com os anseios dos dirigentes das entidades de classe. Hoje, o painel será por conta da Mútua e suas contribuições às entidades de classe. Teremos o prazer em receber essa noite, para o painel, o diretor-geral da Mútua RS, o geólogo Pablo Palma, e também temos como convidado, que vai atrasar um pouquinho, o diretor de benefícios da Mútua Nacional,
o engenheiro civil Carlos Vilhena. Destacamos a presença na sala, né, do nosso diretor financeiro e administrativo da Mútua, o engenheiro civil Márcio Marum Gomes, e do engenheiro Gilmar Piovesan. Destacamos também a presença da gerente de convênios e relações institucionais, a engenheira florestal Miriam. E assim, conforme for chegando mais os nossos convidados, a gente vai fazendo os agradecimentos. Eu sou Juliana Pérez e estou aqui representando o nosso conhecido NAEC. Eu passo agora a palavra, novamente, ao engenheiro civil Alex, que é o nosso coordenador estadual adjunto, para ele ser o mediador aí desse nosso bate-papo, aí desse nosso painel da noite. Obrigada. Muito bom, Ju, obrigado pelas colocações, pela introdução, né? Então, como a gente... quero primeiramente, né, agradecer a presença aqui, né, do nosso diretor-geral da Mútua, né, o Pablo, né, que se fez presente, se faz presente, né, se colocou à disposição também a estar aqui hoje, né, o nosso diretor aí financeiro, o Márcio, né, Marum, o nosso diretor Gilmar Piovesan também, que se faz presente, né, a Mútua aqui do Rio Grande do Sul em peso, né, nessa reunião junto com as entidades de classe, né, que é uma pauta, né, que a gente sempre procura desenvolver dentro, né, do CEDER, a busca por parcerias, né, por programas de fomento, né, às nossas entidades, né, que possam cadastrar aí projetos, né, atrair recursos financeiros. A gente sabe que a realidade das entidades, né, financeira é difícil, né, então a gente tem buscado viabilizar, né, dentro do CEDER, juntamente com os coordenadores, né, um trabalho que a gente consiga, então, agregar, né, e fomentar cada vez mais, né, o desenvolvimento das nossas entidades, o que parte, então, agora, né, dentro dessa sequência aí, né, de reuniões do encontro com o CEDER que a gente vai ter no ano, né. Hoje, essa é a nossa primeira reunião do ano, né, a gente pretende aí ter algo em torno de 5 a 6 reuniões ainda, né, nesse formato durante o ano, com outras pautas, né, a fim de agregar as nossas entidades, tá? Não sei se entrou mais alguém aí. Engenheiro Alex, eu gostaria de agradecer também a presença do nosso ex-coordenador estadual do CEDER, o engenheiro Jorge Queixe, que também está presente, nos prestigiando, que também aí nos ajudou bastante em 2020 e 2021 com as terças com o CEDER. Isso aí, que idealizou esse programa, né, Jorge? Então, a gente está dando sequência, obviamente, né, naquilo que é bom, temos, né, que melhorar e cada vez levar mais adiante, né? Então, creio que essa seria uma introdução, né? Eu estou de mediador aqui hoje, né? Para quem os colegas talvez ali não me conheçam ainda, eu sou o engenheiro Alex Lobato, né, engenheiro civil de segurança do trabalho, estou então como coordenador estadual adjunto, né? Juntamente com o engenheiro civil Léo Azeredo. O Léo, né, para quem daqui a pouco está se perguntando, ele está se deslocando até em casa, né? Hoje ele participou aí da reunião com a diretoria, né, do CREA, ali na Assembleia, né, que teve, então está agora se deslocando até em casa. Alex, gostaria também de aproveitar a oportunidade já e dizer que a presidente, a engenheira Nancy, ela não vai poder se fazer presente na noite de hoje, em virtude desses compromissos na Assembleia, né? Ela ainda está lá na Assembleia, porque a pauta lá está bem extensa, ainda está sendo discutido e votado. Então, ela deseja a todos um bom evento e que, infelizmente, ela hoje não vai poder se fazer presente. Show de bola, Ju. Obrigado pela colocação. A gente sabe que foi um dia que ocasionou, né, estar, né, esses eventos no mesmo dia, né? A gente sabe que é importantíssimo o nosso presidente estar debatendo um assunto tão importante que é a questão da PLC 39, né? Então, sei que está sendo bem puxado, né, esses diálogos, né? Mas é importante que a gente esteja sempre debatendo esses assuntos que possam afetar a nossa atividade profissional. Creio que seja isso, né? De início, o Léo, então, daqui a pouco, talvez está chegando, ele vai entrar também aí, né? Quero passar, então, primeiramente a palavra, né, Pablo, agradecendo mais uma vez já, né, a oportunidade de estar aqui conosco e passar a palavra, então, para ti já, para dar né, a estrela da noite hoje é o Pablo, né, Pablo? A gente quer saber como é que a gente faz para conseguir dinheiro da Mútua, isso que resumindo, tá? Então, a gente
passo a palavra para ti aí, desejo um bom, né, encontro, uma boa manifestação, uma boa palestra, e depois, né, eu peço para o pessoal que tiver dúvida, tá, pessoal, já podem, né, ir respondendo através do chat, ele não precisa esperar, tá? Pode ir fazendo as suas colocações ali no chat, depois o pessoal, depois lá na parte final a gente volta, então, para ir respondendo elas, tá? Paulo, tudo contigo. Ótimo, Alex, obrigado. Boa noite a todos, em especial os meus parceiros aí de diretoria, que estão à disposição aí para me interromperem quando acharem necessário algum tipo de complementação, tanto o Márcio quanto o Gilmar aí que estão na escuta. Agradecer a oportunidade, em especial aí o ótimo trabalho que a Miriam e a Ju sempre fazem aí há tanto tempo, né, à frente do NAEC. Parabéns, né, a vocês que carregam esse piano aí, e a todos os presidentes aí de entidades também que, dentro dos suas possibilidades aí, fazem as entidades acontecerem. Deixa eu pedir, não sei, Ju, se tu já me liberou aí para mim poder, tô liberado? Já Então está liberado. Então tá, deixa eu, antes de começar, né, antes de começar especificamente a falar sobre as questões do Divulga Mútua e das questões da Mútua, eu queria pedir a oportunidade de falar um pouquinho sobre a associatividade da Mútua, né? Para quem não está a par, a Mútua esse ano fez uma inovação e para quem quiser se tornar sócio, o valor é R$50. Então, a gente, atendendo a uma reivindicação antiga dos diretores gerais de todas as caixas, nós tornamos a anuidade R$50. Na verdade, ela é uma anuidade gratuita, porque os R$50 já se transformam em uma cota de previdência privada. Então, se vocês conseguirem ver aí essa tela que eu disponibilizo, para quem já é associado, a anuidade ela é uma composição de vários benefícios por si só. Então, só o simples fato de ser sócio da Mútua, tu já tem uma série de benefícios inclusos. Eu sei que eu estou falando para um público que, pelo que eu tenho uma ideia aqui, 90% já são associados da Mútua, né? Mas é sempre importante, eu e os diretores, a gente reiterar isso aqui, porque isso aqui talvez é o maior dos benefícios que a gente pode dar de forma imediata para os associados, né? E depois vocês vão ver, no decorrer da nossa apresentação, que um dos condicionantes que hoje a Mútua apresenta para que seja feito um patrocínio é que tenha uma relação de associatividade da sua diretoria com o objeto do contrato de patrocínio. Então, essa que é a anuidade hoje de 2022, de R$50, a gente não sabe se o ano que vem permanece, mas esse ano, certamente, porque cada ano o entendimento das coisas podem ser mudado pela alta diretoria. De toda maneira, então, uma parte do valor, para os senhores também estarem sabendo, senhores que são associados, uma parte, R$50, vão para a cota de associatividade, que vai para o plano de previdência, uma parte vai para um auxílio funeral, outra parte é um fundo de anuidade que está sendo estudado para ser revertido para os profissionais, é um projeto que talvez alguns de vocês já tenham falado, que é uma reversão para o profissional proporcional ao valor das RTs que o profissional faz durante a sua jornada, né, profissional. Tem uma parte que é do pecúlio, né, da indenização por morte, e a outra é um auxílio pecuniário. Enfim, feita a propaganda da Mútua, né, muito importante para nós em todos os momentos, né, eu gostaria agora, então, de fazer uma nova, vamos alterar aqui, vamos entrar, então, no objeto do nosso trabalho de hoje. Alterou? Ótimo. Sim. Então, hoje, para quem já trabalhou com a Mútua, ou já fez um pedido de edital de um patrocínio, né? Eu até pedi, né, a liberdade, já que a Miriam está aqui, a entidade dela fez um pedido essa semana
eu pedi a gentileza se ela pudesse deixar eu mostrar aqui alguns dos passos em cima do pedido da entidade dela, para que fique um pouco melhor exemplificado, e ela me deu autorização. Até agora formal, né? Agora todo mundo está autorizado. Mas, enfim, o processo ele é relativamente simples. Ao contrário do CREA e do CONF, a gente não tem uma janela de tempo em que fecha esse patrocínio. O patrocínio fica aberto durante o ano inteiro. Então, a qualquer momento que tu vá fazer o pedido, a gente aceita esse pedido. Obviamente que a gente tem uma pequena janela no fim do ano, por causa do ajuste das contas, obviamente, né? E a gente tem uma outra particularidade na questão temporal. A gente não pode receber ele muito próximo, né? Um pedido de patrocínio, ele tem que ter para nós no mínimo 30 dias para que a gente possa dispor de todos os nossos procedimentos legais e administrativos para que ele aconteça. E a gente também não pode patrocinar um evento que vai acontecer daqui a 2 anos. Então, também a gente tem uma janela de tempo para frente e para trás, para que isso aconteça da melhor maneira possível. Então, essas são as amarras temporais nossas. Então, para quem vai acessar aí e nunca fez, nosso processo de cadastro é bem simples. Tu entra no site da Mútua ali, como está indicando, vai ter um ícone ali, um local onde tu clica parceiros, e vai abrir esse segundo canal aqui, ó, que é uma área restrita para entidade de classe. Entidade de classe que tem seu login, o faz, e se não tem o login, tem ali o primeiro acesso ou esqueceu a senha. Se por um acaso tudo isso ainda não der certo, entre em contato com a gente, que a gente providencia de alguma maneira que a entidade tenha acesso ao sistema. Depois disso, a entidade de classe entra acessando o sistema, ela entra aqui eu vou fazer como se fosse ela. Entrei no parceiros aqui, se funcionar. Parceiros, daqui vai ter o divulga mútua, né? Daí tu vai abrir lá. Eu vou abrir, como eu não sou uma entidade de classe, eu vou abrir o meu de colaborador. Mas enfim, ele vai abrir um sistema parecido. Eu vou abrir a solicitação da AGEF. Tá aparecendo aí? Tá, né? Tá, Pablo, sim. Aquelas ali, todas ali são os processos que a gente tem em andamento. A gente tem processo da ABMEC, a gente tem processo da EAPA, estou vendo a Elisa aí, né, temos um processo da Senasa finalizando, de uma revista deles, temos um processo da ZEPA também, de Panambi, que está em encaminhamento. A gente tem uma série de processos que estão em andamento. Mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um resumo do que a gente precisa num pedido de patrocínio para a mútua. Os dados da mútua, basicamente, os dados da entidade de classe, seus endereços, os dados bancários, quem são os dirigentes da entidade. Aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses. Até daqui a 3 dias, ou até daqui a 2 dias, o normativo dizia, ou diz, né, porque ainda está em vigor, que há necessidade que 70% dos profissionais membros da diretoria sejam sócios da mútua. Isso é um certo impeditivo em relação às entidades de classe que têm arquitetos. Então, depois de muito tempo de brigar com a alta diretoria da mútua, a gente conseguiu que esse valor seja baixado para 0. Então, não há mais a necessidade expressa nos normativos em que haja uma proporcionalidade de sócios da mútua dentro da diretoria da mútua. Acabou essa trava legal. Então, a partir do dia 5, nós temos uma nova regra, que, de certa forma, facilita. A maioria dos nossos casos, que a gente tem visto, não temos tido esse problema, né? Mas alguns casos pontuais, a gente vai começar a ter uma liberdade, uma flexibilidade maior. O que não é, por exemplo, o caso hoje da Miriam, da entidade da Miriam, que tem 100% dos diretores associados. Obviamente, uma das nossas buscas, uma das coisas que a gente gostaria muito é que fosse 100% dos diretores associados, mas a gente gostaria de conquistar isso, não pela obrigatoriedade, mas pelo entendimento da necessidade e das coisas boas que a mútua apresenta. Enfim, dentro desse pedido, né,
eu vou reiterar que ele é um pedido simples, há necessidade de que tu descreva o objeto do que tu vai fazer, tá? Onde vai ser, quais são os assuntos que tu vai ser abordado e as justificativas para a mútua investir dentro desse teu evento. Além disso, a necessidade de uma determinação de público-alvo, de qual é a vigência, né? Todos os dados muito simples dentro, obviamente, do que tu precisa fazer, né? Onde vai ser, o que tu vai fazer, qual é a data, quanto tu vai gastar e como que tu vai executar. Isso é base, esse é o resumo resumido, né? Sendo bem redundante, assim, do que efetivamente precisa fazer dentro de um processo de pedido de patrocínio. Então, basicamente, ele é o seguinte, esse aqui seria, então, o resumo, né, das atividades que tu precisa preencher. Tu precisa me dizer qual é a atividade, lá no caso da Miriam, vai fazer uma capacitação e uma discussão sobre os 10 anos do Código Florestal, com uma abordagem específica, assim, para a entidade e para os profissionais da entidade de classe dela, né, de maneira geral, né. As justificativas, as metas do público-alvo, metodologia, quem vai executar e qual é o orçamento. Hoje nós temos uma regra de apoio limitado de 30% do orçamento geral do projeto. E essa também é uma outra briga que a gente vai tendo com a diretoria executiva, né? E, inclusive, nós convidamos, né, um dos diretores executivos para participar, já foi citado antes, o diretor de benefício, que é quem cuida dessa área. Ele disse que participaria, mas teve um pequeno problema e disse que provavelmente no decorrer do encontro, ele ainda vai participar. A gente pode, então, questionar ele sobre o desdobramento deste pedido. A gente tem um indicativo de que também vai dar uma flexibilizada em relação ao valor proporcional do projeto que a mútua pode assumir. Lembrando que hoje, né, especificamente para as entidades de Porto Alegre, além de fazer a cedência do valor, a gente cede o espaço ainda, né? Então, facilitando com duas mãos, né? Tanto com a parte financeira quanto a parte locacional, né? Que facilita muito, né? Especialmente, né, para eventos que tenham, obviamente, o tamanho do porte que a mútua comporta nos seus espaços. E para que tenha, obviamente, uma regularidade fiscal e uma questão de regularidade, há necessidade, obviamente, das certidões de regularidades atualizadas e válidas, sem as quais nenhuma entidade privada ou não privada pode funcionar, né? Então, isso seria um resumo do que precisa para apresentar um projeto para a mútua. E não precisa ser 10 laudas de projeto, né? As coisas bem simples e resumidas, para nós, é mais do que suficiente, né? Então, eu volto aqui, vamos botar aqui de novo, só para vocês verem como é que é o projeto que a Miriam apresentou, né? Isso aqui é uma descrição do objeto. É bastante simples, né? A Miriam até foi um pouco mais cuidadosa, assim, esmiuçou um pouco mais o programa aqui, mas ele é bem simples, né? Não há necessidade de se avançar muito em todos os tópicos que vão ser abordados, né? Voltando para a apresentação. Então, além disso, o que pode ser conveniado? Quais são os objetos que podem ser parte do objeto do convênio? Está na tela ali aparecendo o que pode ser objeto? Sim? Sim, está aparecendo. Sim. Ok. Então, aí, ó, palestra técnica, tudo isso, site, revista eletrônica, manual, outdoor, programa de rádio, programa de TV, livro técnico, campanha de divulgação, qualquer um desses tipos de objeto pode ser objeto do nosso convênio, e eu reitero o que eu falei antes, a qualquer tempo durante o ano, não há janela de abertura. A janela de abertura é motivada pelo pedido do próprio solicitante. Isso é importante. Site, passo de trabalho, revista jornal, revista impressa, cito ele, se me permite, de novo, a bela revista que a Senasa fez, né? Um exemplo bastante de sucesso aí que tem a nossa entidade de Santo Ângelo, né? Todos estes são objetos que as entidades dos senhores podem pedir patrocínio da mútua a qualquer momento.
Obviamente que como o dinheiro é de todos nós, né, de todos os profissionais, há necessidade também que a mútua, ao destinar dinheiro para as entidades tenham alguma contrapartida de apresentação para a mútua. Via de regra, elas são divididas desta maneira, aí, como vocês estão vendo nessa apresentação, né? Para eventos, efetivamente coisas físicas de presença, né? Apresentação da mútua, espaço para mútua, ou em publicidade, as questões de aparecer o nome da mútua sempre ligado ao objeto do convênio. Então, são contrapartidas simples, não são contrapartidas para vocês que estão acostumados com prestações de contas, com apresentação de projetos, tanto para o CREA, pronto para o CONFIA, os processos de apresentação de patrocínio da mútua eles são relativamente mais simples. E são todos tratados por nós, aqui no Rio Grande do Sul. Até a faixa de R$10.000, hoje é tudo liberado por nós. A partir de quinta-feira, vão ser R$20.000. Então, todos os convênios de 20 até R$20.000, todos eles são deliberados única e exclusivamente por nós. Então, qualquer tipo de processo, pode ir lá, sentar com a gente, conversar. Tivemos aí até o Joel aí, teve essa semana passada conversando conosco, justamente para que a gente alinhe esse tipo de processo, olho no olho, e sempre mais fácil, né, Joel? Da gente alinhar esse tipo de parceria. Assim como também a EAPA tem nos procurado bastante, a gente tem atendido eles pessoalmente e alinhado as coisas para que saia bem para todo mundo, né? Então, agora vem aí, né, talvez o grande dodói de todo mundo, né? É a prestação de contas, né? Até aí estava relativamente fácil. Agora vem a prestação de contas. A prestação de contas, ela tem as particularidades que tem a apresentação de notas e de comprovações que tem nas esferas federais do CONFIA e regional do CREA. Então, são basicamente a nota de prestação de serviço e a comprovação tácita de que aquilo aconteceu, seja pela apresentação da revista, seja pela foto, seja pela apresentação do vídeo ou do que tiver sido feito em relação ao convênio. Mas sempre, né, talvez o nosso maior problema até hoje, né, no sistema tem sido a apresentação das notas. Mas eu tenho certeza aí que o Alex e o Jorge, antigamente, especialmente a Ju, né, tem batido em quais são as questões atinentes à necessidade da nota fiscal e a relação da nota com o tipo de convênio, com o tipo de serviço. É basicamente isso. É relativamente simples, mas de vez em quando a gente encontra algumas barreiras, especificamente nas pessoas que nos prestam serviço para que isso ocorra de maneira correta. O que a gente tem visto, não sei se os senhores têm acompanhado, e alguma das entidades pode até indicar para os senhores, a gente tem visto algumas empresas especializadas em fazer a montagem do evento, que tem sido, assim, projetos com bastante sucesso, tanto para a entidade em si, quanto para a prestação de contas, né? Obviamente que a entidade não tem um lucro, né, tão grande na questão financeira, né, para o seu caixa, mas ela tem uma facilidade burocrática e uma disposição muito melhor dos recursos, né? Então, a gente tem visto muitas entidades aqui no Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, né, nível Brasil também, que têm usado de expedientes que facilitam, né, que são a contratação de empresas terceirizadas que trabalham, tem umas até trabalhando quase que só com projetos aí do CONFIA e de CREA, né? Então, tem sido uma saída muito bacana, assim, para quem não tem todo o tempo do mundo para fazer todas as questões atinentes a uma prestação de contas e convênios. Senhores, o Divulga Mútua vai mudar, como eu falei, né? No dia 5 de março, vamos ter algumas amarras diminuídas. Não temos ainda a completude do processo, mas temos certeza que muitas vão ser melhores, algumas eu já falei para vocês, né, que são a diminuição do número de associados na diretoria, o aumento no valor de repasse, né,
E nós esperamos que os senhores aproveitem essa oportunidade enquanto estivermos lá e enquanto a Mútua Nacional ainda abre essa janela de entrega de recursos, né? Estamos sempre, né? Imagino que quase todos vocês têm os nossos contatos, se não o meu, o do Gilmar ou do Márcio, que nós estamos sempre aí de pé e à ordem para que os senhores entrem em contato conosco e nós estamos à disposição para resolver e ajudar na formatação, inclusive na formatação do evento, né? Então, a minha parte do Divulga Mútua era isso. Eu gostaria de passar a palavra para o Márcio aí, que ele tenha também uma notícia aí de uma nova proposta que a gente está em andamento aí para que os senhores tenham ciência. É uma proposta que vai atingir as entidades de classe. Pablo, aproveitando esse momento, o engenheiro Luiz Carlos Lautert, da MEC, pergunta no chat se a entidade de classe paga a anuidade. Não, a mútua ela só tem anuidade o CPF, não se associa à entidade de classe. Então, quem precisa fazer a anuidade são os associados, no caso, né, os membros da diretoria. No caso, os membros da diretoria que fazem a solicitação, eles que, no caso, são associados da mútua e que fazem a inscrição. Ou não. Ou não, porque como eu estava falando antes, né, que agora, até então, a gente tinha uma necessidade de uma porcentagem dos membros da diretoria serem sócios. Baixou isso, né? Hoje, a princípio, não teremos mais a partir do dia 5 de maio. Mas para nós é sempre interessante que tenha. E o engenheiro Jorge Queixe registra ali, dá os parabéns pela mudança na orientação em relação a essa exigência aí que tinha obrigatoriedade e essa mudança que vai acontecer. Ele está falando aqui que eu apresentei aquele slide ali de como que formata o que é o valor da anuidade, né? Para que serve o valor da anuidade? A gente fala, né? Mas nem sempre a gente atinge. Aquele slide ali é bem objetivo, né, Jorge? Ele diz especificamente quanto de cada partezinha do valor de R$160 vai para cada centro de custo dentro do sistema, né? Lembrando só uma curiosidade, né? Lembrando para vocês que a anuidade, nem R$1 da anuidade fica no Rio Grande do Sul. Toda a anuidade da mútua é toda controlada dentro do sistema lá em Brasília. A engenheira Liz também está perguntando, desculpa que eu estou fazendo já as perguntas para não perder. A engenheira Liz também está perguntando se vai ser disponibilizado esse slide depois. A gente pode divulgar também no site. Isso que eu tô fazendo aqui, eu estou pegando apanhado de um monte de coisa que eu tenho. Não é uma apresentação assim formal com tudo isso, mas eu vou tentar juntar aí e eu mando para a tia Alice. Tá, e aí a gente pode divulgar também. Nós temos a parte ali das entidades de classe no site do CREA, que a gente vai divulgar todos os slides, quem nos disponibilizar. A gente vai criar ali encontros com o CDER e vai disponibilizar aí o que o pessoal puder nos fornecer. Ela perguntou aqui se não tem mais nenhuma porcentagem, né? A promessa é que não vai ter mais nenhuma. Então, a gente espera que a partir do dia 5 não tenha mais necessidade. E daí o Alex perguntou aqui, tem algum limite? Cara, limite não tem, assim, não, se tu botar 100 milhões, não vai trancar, né? Mas tem o limite de 20 mil para a gente aprovar aqui, ou seja, até 20 mil é a diretoria regional que aprova, a partir do dia 5, né? Até dia 5 é 10 mil, a partir do dia 5, 20. E daí, a partir disso, quem aprova é a nacional. Não tem limite, cara. Não tem nada interessante que limite. Uhum. Não, aproveitando, né, Pablo, porque é bom para a gente deixar bem explicitado para os presidentes, né, os representantes das entidades, né? Então, até 20 mil é um valor que a própria diretoria, né, da multa do Rio Grande do Sul que vai, né, avaliar o projeto, né?
Então, acima disso, e daí, claro, né, questão ultrapassando esse valor, entra, então, por análise a nível nacional. Né? Mas uma outra questão é se eu posso encaminhar de mais de um projeto, por exemplo, no ano. Eu quero, estou numa entidade, eu quero fazer, por exemplo, uma participação lá em rádio, que quero fazer uma revista, por exemplo, né, que são objetos diferentes, né? Sim. Eu tenho 4 grandes grupos, assim, que eles não podem ser conflitantes ao mesmo tempo. Tá. Então, posso fazer uma revista, um evento técnico e um evento técnico e um curso. Esses, a grosso modo, eu posso fazer ao mesmo tempo que eles não se sobrepõem. Tá. Tá? Agora eu me lembrei de uma coisa, deixa eu aproveitar aqui, então, a gentileza da Miriam aqui, e eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia do Só que interrompendo, Pablo, a Sabrina, presidente da AGF agora, também está nos prestigiando aí. Eu ajudei, mas a presidente agora é ela. Ah, tá. Não, desculpa, mas é só como a gente conversou, então, mas a Sabrina... Oi, Sabrina, tudo bem? Não estou vendo ela. Ah, tá ali. Oi, Sabrina. Tudo legal? Tudo certo. Sabrina, então eu pedi a gentileza só para usar o exemplo de vocês, né, como só um modelinho, assim, do que vocês apresentaram para o pessoal ter um entendimento, assim, do que precisa de documento, assim, a grosso modo, para um pedido de patrocínio da mútua, tá? Daí, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, eu acho que tá disponibilizado aí para vocês? Vocês estão vendo? Sim. Sim, Pablo. CND, as CNDs, o registro da AGF no CREA, FGTS, ata de diretoria, certidão, CNPJ e o orçamento. Esse aqui, se não me engano, tu botou a programação do evento. Então, programação do evento, CND, registro no CREA, FGTS, ata da diretoria, para a gente saber quem é a diretoria, certidão aqui do tributo de dívida ativa da União, o CNPJ e o orçamento. Esses são os documentos que efetivamente precisa ter para entrar com pedido de patrocínio. Então, é isso. Entendemos que é relativamente simples, né? Stop. Beleza. Da minha parte, agora, tem mais alguma pergunta? No chat eram essas. Então, deixa eu passar para o Guri de Bagé, e fazer uma apresentaçãozinha aí sobre um projeto novo que a gente tem. Boa noite a todos, boa noite, Pablo, né? Boa noite, meu colega diretor Gilmar. É um prazer rever a Juliana, né? A Miriam, tantos colegas que convivi durante esse meu período no CREA, o Garcia, número 9, agora o Jorge com novo layout lá, né? Parece um mosqueteiro com aquele bigodinho, com aquela barbinha furada dele ali, né? Parece um mosqueteiro. Umas brincadeiras à parte, reencontrar a Alice também, minha companheira de luta, né? E tantos outros colegas também, que é um prazer reencontrá-la a todos. Só para fazer um complemento na fala do Pablo, né, Pablo, até referente às nossas prestações de contas do Divulga, quando tem, só para complementar, quando tem algum evento juntamente com o Confea, né, então são prestações distintas, não é a mesma nota, a mesma comprovação para o Confea que pode ser utilizada para a mútua, né, então são eventos que podem ser em conjunto, mas a prestação de contas não se pode usar a mesma comprovação, né? Então, tem que ser coisas distintas. Uma coisa é para a mútua e outra coisa para o Confea. Referente a um dos projetos, né, que a gente sempre vem debatendo e vem conversando com diversas entidades, né, recebendo também na mútua, nas nossas reuniões, é um prazer recebê-lo a todos, né? E reencontrar muitos amigos, até em função da própria pandemia. Uma das coisas que a gente sempre se propôs, né, em função da qualificação, acho que a mútua tem esse papel importante, né, e vocês, como entidades de classe, têm que ser nossos agentes, nossos parceiros. E a nossa ideia é reativar e retornar o formato do PAP, né? A gente sabe que era uma ferramenta que eu gostava muito daquele formato, né, que me dava a possibilidade de viajar, conhecer outros colegas das outras cidades, né, ou da minha própria zonal também, ter a possibilidade de viajar e me qualificar e me reciclar. Então, essa é uma ideia que a gente acordou entre diretoria e a gente precisa dos senhores, né,
que seja um agente, né, que nos auxilie, principalmente na mútua, na formatação desse projeto, principalmente na contratação e na escolha dos cursos que possam ser atrativos, que a mútua possa proporcionar em parceria com os senhores. Eu, na época que o PAP era ativo, era uma receita importantíssima para as entidades de classe, né? Como muitas vezes a gente tem que dar a mão à palmatória. Muitas entidades de classe, né, querem tudo de mão beijada. Eles não, muitas vezes eles querem o apoio incondicional do CREA, mas muitas vezes não querem fazer nada. Eles querem tudo, o projeto prontinho e eles só implementam. Que era a formatação do PAP naquela época, que muitas vezes já tinha os cursos pré-contratados, então era só fazer a escolha, né? Tinha as competências do CREA, as competências das entidades de classe, mas era uma receita importantíssima, que as entidades de classe, que muitas vezes os recursos oriundos da RT eram muito baixos, mas com esses eventos tinham a possibilidade de ter algum recurso a mais e fazer outras promoções junto com a sua comunidade profissional. Então, o que eu provoco, senhores, né, que nos auxiliem a Mútua RS, nos cursos que a gente possa, inicialmente a gente não tem um número, né, eu acho que inicialmente a gente quer ver se tem amplitude das 11 zonais, que aí eu acho que tem a possibilidade de a gente ampliar todos os municípios que compõem o CREA e na abrangência das inspetorias. Então, seria inicialmente, a gente pensa em função dos recursos, que a gente possa ter uma amplitude das 11 zonais dos cursos, né? Mas a gente precisa dos senhores que nos auxiliem, tanto na escolha de um curso atrativo, né, que seja mais ou menos da faixa de valores, que a gente possa levar isso para a diretoria em Brasília e aprovar, né? Mas a gente precisa também da informação dos professores, da emissão dos certificados. Então, a gente precisa do apoio dos senhores. E mais importante dessa contrapartida é que a gente precisa, vocês como formadores de opinião, a gente precisa aumentar o número da nossa associatividade. Hoje nós temos menos de 10% do número de profissionais associados à Mútua, proporcionalmente muito baixo em relação à classe profissionais, tanto do Rio Grande do Sul, como comparando com outros estados. Então, a gente precisa dos senhores que hoje, ainda mais nessa facilidade dos R$50, que vocês possam nos auxiliar nessa divulgação e aumentar a nossa associatividade. Pablo, não sei se mais ou menos cumpri o meu papel que tu determinou. Se tu quer complementar alguma coisa da minha fala ou alguma coisa que eu tenha esquecido também, o Gilmar também tá nos ouvindo também, né? Possa complementar um pouquinho da minha, mas acho que essa ideia inicial e provocar as entidades de classe, e eu acho que é um evento no formato de retornar ao PAP, eu acho que a gente ganha como Mútua e o CEDER e todas as entidades de classe também têm essa possibilidade de ampliar a qualificação e a possibilidade de se unir os colegas novamente, fazer um aprendizado, um continuado referente a isso, ou tanto virtual quanto presencial, e a Mútua é parceira de vocês todos em relação a isso. Muito obrigado pelo espaço. Esse modelo que o Márcio falou, ele está aprovado. Então, a partir do dia 5 de maio, a Mútua vai poder reeditar esse projeto aí, para quem é mais antigo conhece. A gente não quer ser concorrente das entidades, mas sim parceiro, né? Então, a gente precisa de vocês, como o Márcio falou, né? E junto com isso, outra coisa que o Márcio deixou de comentar é que a gente vai ter uma nova pessoa junto do novo colaborador da Mútua. Esse novo colaborador da Mútua, ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar junto com os senhores. A gente vai ter uma pessoa que ela vai fazer o meio de campo com a Mútua, com todas as entidades e inspetorias do interior, para que a gente consiga facilitar o acesso dos senhores aos patrocínios, mas que também a gente consiga efetuar e efetivar, de fato, convênios de interesse mútuo, né, da categoria nos locais, especialmente no interior, que nem sempre a gente consegue acessar, né? Então, a gente vai ter uma pessoa para tratar especificamente de convênios e parcerias. Então, ela vai estar à disposição de todos vocês no interior para que possa ir aí
e promover convênios que tenham interesse para toda a categoria profissional do Estado na sua região ou de nível estadual. Então, a gente tem mais esse ganho aí. Até o fim do mês, a gente deve ter essa pessoa já no quadro e começando a circular pelo Estado do Rio Grande do Sul. Me permite aí uma pequena palavra? Claro. Já que o Márcio até fez a provocação aí, baseado no que o Márcio falou, colegas, eu acho que é importante também ressaltar justamente isso, né? Com o intuito, a própria Caixa de Assistência a voltar e se voltar junto com as entidades em relação a cursos de capacitação profissional, elas vêm ao encontro do que já vem se pensando há bastante tempo, né, como se falou anteriormente, mas é importante ressaltar que a participação de vocês, como o Márcio falou, é importante. Por exemplo, nós tivemos agora que teve esse encontro aqui, teve essa agenda do interior aqui do CREA, do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, nós tivemos oportunidade, fomos recebidos pelo reitor da Universidade Federal de Santa Maria, que é um engenheiro Schuch, que é um colega nosso, e tratamos entre esses assuntos essa questão de como nós criarmos essa parceria, de fazermos, ter um ente público como uma universidade federal que possa se aliar a nós e nós fazer essa parceria de termos alguns cursos de capacitação profissional, tanto para o jovem engenheiro, como para os engenheiros mais qualificados, mais experientes. E foi muito bem aceito isso pelo reitor. E eles têm vontade de fazer isso. O que nós ficamos de fazer, e nós estamos colhendo essas informações, é justamente isso. Quais são os assuntos que seriam mais importantes hoje nós darmos o início nesse processo? Porque você sabe melhor que eu, né, que nosso conselho é um leque enorme de profissões, né? Eu como engenheiro civil, por exemplo, o Márcio mesmo e o Pablo como geólogo, engenheiro de segurança, a gente acaba sempre ficando meio bitolado e olhando só o lado da engenharia civil, e nós não queremos isso, a gente quer dar uma amplitude maior. Então, seria fundamental a gente poder fomentar, olha, vocês das entidades mostrar para nós também, nos ajudar nesse processo. Eu até comentei esse dia na última reunião com o Pablo e com o Márcio. Eu digo, olha, um curso que eu acho uma coisa que vai ficar muito em voga e que não é diretamente ligado à área técnica, mas sim em processos de como a gente se inserir no mercado de trabalho hoje, é a questão de você ter uma pessoa jurídica, ou seja, hoje você não consegue mais trabalhar e a tendência está cada vez se afunilando mais. Como pessoa física, tu não vai trabalhar mais, tu vai ter que trabalhar como pessoa jurídica. É raro hoje o profissional liberal que consegue se lançar no mercado de trabalho, oferecer seu conhecimento, aquilo que ele estudou, que se especializou, e que venha a possibilitar a ser contratado como pessoa física. Hoje, as próprias... Eu não estou falando só da pessoa física em relação ao ente público, no caso, uma prefeitura, um órgão público. Eu estou falando até em relação nós mesmos, a nossa empresa hoje, por exemplo, como nós somos o nosso regime de tributação é pelo lucro real, tudo que se eu tirar R$200 da empresa, eu tenho que ter uma nota fiscal. Se eu contratar o Pablo para fazer um estudo geológico para mim, ele vai ter que me dar uma nota fiscal referente a isso, com o KNAI compatível com aquela atividade que ele me fez para mim poder pagar a atividade laboral dele. Ou seja, isso é uma coisa que está ficando gritante, e eu estou vendo que a gente não está se dando conta que nós estamos entrando nesse processo. Então, isso é apenas um exemplo que eu dei, é lógico, né? Mas eu acho importante, não só nisso, como eu falei, mas em outras linhas de capacitação profissional, eu estou falando de forma de como a gente se sustentar no processo hoje de trabalho aqui fora no mercado de trabalho. Agora, é importante também nós, dentro desse leque de profissões que nós temos, e vocês todos, colegas aí que são dirigentes, participantes de entidades,
tem várias formas de enxergar e ver qual é a necessidade hoje que o mercado de trabalho está, vamos dizer assim, está mais latente em relação à capacitação profissional. E essa informação de vocês para nós vai ser de muita importância até para nós podermos negociarmos isso, ou com a universidade, ou com os próprios profissionais ou empresas que venham a dar esse tipo de curso e venham a melhorar, né, a capacidade profissional de todos os nossos colegas. Era isso aí. Obrigado pelas colocações, Gilmar, né? O Márcio também, o Pablo. Acho que são questões muito importantes, né? Principalmente, né, para as entidades, para a atividade profissional, como o Gilmar falou por último, né? A gente sabe muito, né, que os novos profissionais, né, Gilmar, que acabam vindo, né, para o mercado também de trabalho, tem muita dúvida, né? Então, eu creio que dá para as entidades explorarem muito, né, Márcio, essa questão do PAP também, né, de procurar já fomentar isso, né, a introdução do profissional no mercado de trabalho. Então, tem uma série de gamas aí que as entidades, né, os profissionais podem participar e colaborar, né, para isso, e através, né, de todos os programas que a Mútua tem, que o Pablo nos mostrou, né, que é uma infinidade ali, né, de atividades que podem ser feitas, né, Pablo? Então, creio que assim todos, né, pelo menos os que estão aqui, que a gente viu, né, todas as entidades têm condições, né, de encaminharem, né, algum projeto, né, para captar esses recursos ali da Mútua e divulgarem, né, suas atividades, né, investirem nos profissionais das suas entidades. Então, acho que é muito pertinente tudo aquilo que foi comentado. Jorge, tu queria fazer uma pergunta que tu comentou ali no... Isso. Tá. Normal meu áudio? Sim, escutamos. Tá. Então, assim, fico feliz com essa notícia, né? Que eu me lembro que em conversas informais com o Pablo, com o próprio Manu, a gente falava da universidade mútua, né? Então, uma expectativa de poder fazer desse PAP, né? Entre aspas, é muito importante, sim, uma bela oportunidade. Só que estou tentando entender aqui onde é que as entidades de classe elas podem também se beneficiar, porque não só na preparação, no aperfeiçoamento dos seus associados, dos profissionais. Eu me lembro que no antigo PAP teve entidades que, vamos dizer assim, organizaram o PAP nas suas regiões. Eu não tive essa oportunidade, foi entregue para a Unicinos. A Unicinos pegou toda a formatação, pegou inclusive todo o dinheiro e fez o curso. Tá? Aí foi uma coisa que para nós foi ruim, porque nós tivemos na nossa cidade e nós, como associação, a gente não conseguiu fazer nada, né? Quem fez tudo foi a universidade. Isso já está pensado, já está organizado de modo que a entidade pode ser a parceira nesse sentido de organizar. Como é que ela conseguirá, por exemplo, vender uma inscrição, né, para se beneficiar? Ela tem essa possibilidade. A Mútua ela é a patrocinadora e a entidade poderia ser a organizadora e dali tirar benefícios, né? Isso já está montado, isso está bem esclarecido ou ainda está nebuloso? Essa é a minha pergunta. O evento do PAP que tu se refere, ele foi aquele feito no fim da gestão do Melvis, que foi feito para a PPCI, né? Isso, exatamente. É isso, Jorge? Exatamente, isso. Esse modelo aí não é o modelo que nós fazíamos à época que a Mútua fazia. Não é bem esse modelo que a gente pretende mais estabelecer. Mas a gente ainda não tem essa modelagem pronta. Confesso, então vamos tentar aproveitar aí os coordenadores do CDR, vocês aí, para juntos modelarmos a forma que a gente vai fazer isso. Tu entende, né, Pablo? Porque a entidade ela tem que entrar nesse circuito também pensando na sua sustentabilidade, na fomentar. E eu não sei como é que, daí sim, é um recurso público, como é que isso pode ser transferido,
vamos dizer, seria mais ou menos como pegar o recurso de uma chamada pública, onde eu tenho que prestar conta disso, porém eu me beneficio. Se eu quero cobrar ingresso ou inscrição de um curso, eu, como entidade, eu posso fazer. Né? Eu não sei se por isso que eu disse, como é que está disponibilizado esses recursos dentro da mútua. Se houver possibilidade, essa é a grande jogada. Jorge, é que hoje, né, já existe isso, né? É o divulga mútua. Então, se a mútua, se a entidade quer fazer o evento, a gente vai lá e patrocina, dá o dinheiro, ela faz e faz isso tudo que está pensando. Isso já existe hoje. É todo esse processo que eu apresentei para vocês do divulga mútuo, é isso que tu quer. E já está formatado. O que a gente vem com o NAP, e o que eu falei que a gente não tem muito bem a modelagem do que vai acontecer, é como a mútua vai conseguir ela ser proponente de eventos que daqui a pouco em locais onde tu não alcança, né? Locais que tu não tem, ou tu tem uma entidade que é só de engenheiro civil, que os caras não vão fazer um evento de, sei lá, de elétrica, não vão. E assim em vários locais, né? O nosso objetivo é alcançar lugares onde a entidade não vai alcançar. Porque a entidade alcançar deste modelo, a gente já tem o Divulga Mútuo que serve justamente para isso. Perfeito. E fica uma sugestão aqui, você estava pedindo sugestões de cursos, de necessidade dos profissionais, mas a gente também tem que pensar numa situação que é qual é a necessidade do mercado, qual é a necessidade das empresas. Não sei como é que dá para formalizar isso, que a gente descubra também a necessidade da empresa, porque a gente fazer capacitação para o mercado é tão ou mais importante que a própria capacitação do indivíduo, do profissional. De acordo. Isso realmente a gente não sabe. A gente tem ideias, né, cara, do que a gente vai fazer, mas a gente não tem efetivamente nada contratado, né? A gente está pensando nisso. E é nisso que o Márcio falou, né? E aí que a gente precisa de vocês, né? De todo mundo. A gente tem os nossos alcances, mas todo mundo junto alcança mais longe, né? Sim, tá anotado isso aí, vai acontecer. O Vite fez uma pergunta ali, eu acho, né? Não foi bem uma pergunta, foi dizendo que a gente precisa de curso das humanas. Alguma sugestão específica, seu Paulo César Vite? Boa noite a todos, boa noite, Pablo. Não, até o Gilmar falou antes ali, e quando eu estava escrevendo, justamente isso. Eu acho que curso nessas áreas, gerenciamento, carreira e tal, principalmente na área de humanas ali, o nosso curso de engenheiros, a gente é muito carente nessa área, né? E talvez nessa área a gente consiga abranger, não vou dizer todo mundo, mas bastante, né? Porque curso técnico, hidráulica, sei lá o quê, tem tanto por aí, né, cara? Tá até saturado, até de tanto curso que tem, né? E todo mundo estuda aqui ou faz uma pós ali. Mas nessa área de humanas, nessa área do marketing, da carreira da gente também, essa parte que o Gilmar falou, a parte contábil, gerenciamento da tua empresa, quem já está fazendo, todo mundo apanhou aqui, né? Então, assim, nessas áreas, principalmente nessas áreas, a gente poderia, eu acho assim que é louvável fazer, até porque seria um curso, até para a contratação desses cursos depois, né? Vamos dizer que aqui, a CAI aqui quer fazer um curso nessa área, aí lá em São Leopoldo quer fazer, lá em Bagé, lá o Márcio para contratar alguém, então até para a contratação seria melhor, daqui a pouco em parceria para contratar um profissional, o cara vai fazer 4, 5, 6 cursos aí, né? Até nessas áreas que são áreas meio gerais, assim, né? Nesse aspecto que eu estava falando, né? Sim, concordo, a nossa busca é justamente por isso, né? Porque se tu faz um curso de, sei lá, de NR12, né? Daí tu faz muito focado, né? Nosso curso o nosso objetivo é fazer o que abrange o maior tipo de profissionais, né? Por exemplo, a gente agora com essa notícia a gente começou a pesquisar, né? Nem mostrei para os guri ainda, mas, por exemplo, deixa eu ver se eu tá vendo um curso aí? Sim. Por exemplo, Sim. mais ou menos nesses moldes, né, cara? O que a gente busca? Soluções que atinjam todo mundo, né? Então, é coisas nessa linha que a gente está buscando, marketing para profissional, como usar o WhatsApp como ferramenta de venda, mais ou menos coisas nessa linha que abranjam todo mundo e que consiga, né, trazer coisas do mercado, né?
É isso. Deixa Tá falhando o meu som tá falhando? Deixa eu Não, aproveitar aqui teu tá gancho ali. normal. Acho que foi para Alice ali. Acho que a Miriam aqui falou sobre soft skills. É isso, Miriam? Não, é que humanas remete a isso, né? Eu não sei se era isso que o Paulo estava falando, mas depois eu entendi melhor. Não, Que mas traria, acho que né, complementando, todo acho que mundo Paulo falando a traria mesma coisa. outras habilidades e outras, Sim. né, complementaria um pouco da atividade profissional. Eu vi que, né, tu divulgasses ali né, o card da FEA, né, na qual eu sou presidente ali, que a Aí, gente, ó, por até exemplo, usei a tua... claro que a gente ainda não chegou na questão de implementar também a multa, né, nessa parte ainda está elaborando melhor. Mas esse, por exemplo, é um tema, isso para elucidar e até para levar para os demais colegas aí, é um tema que a gente vê que a gente precisa qualificar os nossos profissionais também, né, empresas que sejam de todas as áreas, né, de arquitetura, engenharia, agronomia, para participar de licitações, né? É um mercado muito atrativo, né? É um mercado que a gente vê que a tendência é cada vez mais, né, sejam licitados serviços lá de engenharia, de arquitetura, de assessoria, de consultoria, né? Então, a gente, por exemplo, viu essa necessidade aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Estamos organizando, então, esse evento, né, para trabalhar na formação dos nossos profissionais, né? Que a gente consiga, então, por exemplo, ter cada vez mais profissionais qualificados nesse tema, né? Porque a gente sabe que isso tudo envolve recursos, né, públicos, né, dinheiro que é de impostos, né, e a gente tem que ter os melhores, né, profissionais ali, a melhor empresa para poder prestar esses bons serviços para a nossa sociedade, né. Então, por exemplo, a gente viu essa necessidade, mas, né, nem outros colegas comentaram, né, de fazer alguns cursos complementares, por exemplo, que eu vejo muito na necessidade hoje, né, Paulo, do novo profissional, que nem foi comentado, né? Tu vai seguir como autônomo, tu vai abrir empresa, qual que é o teu melhor regime tributário, né? Para a questão de previdência que tu vai ter que ver depois o que é melhor, né? Então a gente tem algumas carências nesse sentido, né? Então tem várias coisas que podem ser trabalhadas para que a gente venha complementar, né? Porque nós, como profissionais da área, né, da engenharia, das geociências, da agronomia, a gente tem uma boa bagagem, sai, né, das nossas universidades com a parte da técnica dominando, né? A gente precisa também buscar essas outras questões de marketing, por exemplo, como é que eu vou, né, divulgar o meu escritório, como é que eu vou divulgar o meu serviço, né? Isso é para as entidades também, né, Paulo? Como é que eu vou divulgar as ações da minha entidade? Né? Como é que eu vou atrair mais associados, né? Isso aí é uma coisa que já foi abordado, né, Jorge, em algum encontro, né, do ano passado também, né? Então são ações que a gente tem que estar sempre buscando, não só, né, para os nossos profissionais e para as nossas entidades, né? Então o caminho que nós temos também, né, é a multa, né, para nos auxiliar nisso, né, com recursos, né, cadastrando esses projetos, né? Então é muito interessante e está à disposição de todos, né, pessoal? Eu acho que a gente também tem que fazer o nosso papel como replicador, né, Pablo? Acho que não é só o intuito, né? E é muito bom que a gente conseguiu desburocratizar algumas questões ali da multa, que nem tu comentaste, né? Mas que também a gente tem que colaborar para que a multa esteja cada vez mais participação, né? Que a gente tenha mais associados na mútua, né? Isso faz a nossa roda girar. Quanto mais associados tiver, mais recursos a gente vai ter para as entidades também, né? E para outros programas. Então, acho que isso é importante a gente fomentar, né? Dentro das nossas entidades, né? Essa associatividade, né? Que o pessoal consiga se associar à multa, que não tem muitos benefícios, né, Márcio? Tem diversos benefícios ali dentro da multa para o profissional. Então, quem não é associado ali, né, já dá uma olhada, depois divulga também para as entidades, né? Porque, assim, ó, tem excelentes atrativos, né, Paulo, dentro da multa. Se for comparar aí com, né, qualquer coisa que tu vai precisar de uma questão financeira, né, qualquer banco, ou, né, cooperativa de crédito, enfim, que seja para profissional, tenho certeza que a multa vai conseguir fazer um bom auxílio, né, melhor do que as existentes que tem aí. Então, são uma gama de serviços que está disponível para nós profissionais, né, a gente tem que saber aproveitá-las, né? A engenheira Alice está pedindo ali para fazer pedindo a palavra. Alice, então, contigo. Depois do engenheiro Paulo Witt.
Só um minutinho que eu estou tentando, porque para mim está muito baixo o som. Eu agora vou colocar para ver se eu consigo escutar vocês melhor. A ligação. Tá. Nós estamos te escutando bem, Alice. Nós estamos escutando bem. Agora melhorou, com fone de melhorou. ouvido para mim. Pelotas é muito longe, por isso. Muito longe. É o vento. Assim, acho que, primeiro, parabéns ao Alex para retornar nossas terças com o SEDER, que eu acho isso extremamente importante para manter as entidades unidas sempre a par do que está acontecendo, né? Algumas coisas que o Pablo me conhece, já fui uma das representantes daqui na minha cidade, né? E eu sempre discuto isso com o Pablo, porque que isso não volta. Como que está essa situação em Brasília? Porque acho que nós, tendo uma mútua forte, nós também vamos ter as nossas entidades fortes, porque mais dinheiro ainda a gente vai ter, né, utilizar na qualificação a eventos das nossas entidades, né? A segunda coisa que eu coloco é com relação aos cursos de qualificação. Até o Pablo, acho que foi o Pablo que falou que não seguia nos mesmos moldes do antigo, né? Mas eu acho extremamente importante voltar com esses cursos de qualificação, mas a gente sempre tem que ter uma atenção. A gente também teve dificuldade, como sempre, infelizmente, a nossa classe não é uma classe unida, e eu falo isso bem abertamente. A gente tem uma grande dificuldade de conseguir que nossos colegas efetivamente participem. Isso se reporta pelas próprias entidades de classe, onde as diretorias são mínimas e, por mais que tenham um nome de uma diretoria completa, 3, 4 ou 5 no máximo é que efetivamente se disponibilizam a manter a entidade ativa. E falo isso bem claramente porque a minha entidade ela é realmente ativa. E não parou na pandemia, e ao contrário, engrenou muito mais na pandemia, porque continuamos trabalhando em casa, mas promovendo projetos. Estou dizendo que essa troca de informações de projetos elas é muito importante, já existentes, e tentar implementar em suas cidades. Claro que Tá ruim, Alice. Qual outro? Oi? Tá cortando, Alice. Cortando bastante. É uma pena, eu acho que a minha internet aqui que está ruim. Uhum. Mas pode seguir, Alice. A gente vai... Eu gostaria só, Pablo, que você falasse a nossa, se vai voltar a ter as representatividades nas nossas inspetorias, porque eu particularmente te pedi em online, né? Pelo WhatsApp eu pedi a apresentação, porque eu vou pegar essa apresentação e vou transformar em alguma coisa para mim divulgar no Instagram da minha entidade, para que a gente possa também auxiliar a conseguir mais sócios, né? Eu acho que todos nós temos que nos engajar a isso, porque a mútua, para mim e para todos, é muito importante. Ela me ajuda muito, né? Eu já usei bastante a mútua, eu acho que ela tem mais que crescer, e ela só vai crescer se a gente estiver participando. Então, assim, com relação aos cursos de qualificação, para concluir, eu acho muito importante que, Alex, que a gente possa utilizar os representantes nossos do SEDER para que eles façam contato com as suas entidades de classe e tragam qual é a ideia, quais são os cursos que naquela região está sendo solicitado, qual é a demanda, para que a gente possa depois olhar os cursos daqueles que têm mais demanda, para passar isso ao Pablo, né? Para que haja essa efetiva realização dos empreendimentos, né? Mas, como eu disse antes, isso é uma coisa difícil,
é difícil porque, infelizmente, a nossa classe não participa muito das coisas, né? Ela participa se eu colocar um coquetelzinho no final ou se eu colocar alguma outra coisa que dê mais atrativo, porque somente a qualificação, eles já ficam meio assim, não vou, hoje não posso, hoje eu tenho alguma outra coisa. Então, desculpe me estender, a minha internet deve estar muito ruim mesmo, né? Mas me coloco à disposição aí, Pablo, tu sabe que eu sou a parceira da Mútua, me coloco à disposição para que a gente possa cada vez mais conseguir associados, ok? Boa noite a todos. Eu vou te mandar. Ok, vou responder então. Eu vou te mandar amanhã, porque agora eu tenho que juntar as coisas aí, mas amanhã eu te mando para fazer essa divulgação. Pode mandar para nós, Pablo, que a gente repassa para as entidades aqui que participaram. Pode, eu vou juntar. A gente passa pelo NAEC. Vou te mandar. Outra questão é o dos PAPs, né? O que a gente falou é que a gente não gostaria de fazer um modelo que nem aquele que o Melvis fez no último ano do mandato dele, tá? A gente quer buscar ele mais próximo daquele antigo. Só que o que a gente não tem é uma formatação definitiva ainda, porque como isso é relativamente novo, né, a autorização deles, a gente não pensou muito bem no formato específico. Isso que eu gostaria que vocês nos ajudassem a construir. Quanto à volta dos representantes, a gente já tem um ok, assim, não oficial, a gente tem um ok extraoficial. Então, a gente está esperando a contratação dessa nova pessoa que vai vir para ajudar justamente a fazer o enlace com as entidades de classe para que a gente crie esses representantes regionais para que a gente consiga, com o auxílio deles, fazer esse facilitador funcionar. Então, é aí que vai acontecer, né? Mas eu ainda te confesso que a modelagem correta a gente não tem. Ok, só esqueci de parabenizar a Mútua. Tá ruim, Alice. Tá cortando, Alice, tá bem... Tá ruim. Tu não quer, de Alice, repente... tu pode fechar teu vídeo, e deixar o teu áudio aberto, que daí a internet funciona melhor. Melhor. Eu nem vi o que a gente falou. Não deu. Não deu para ouvir, Alice. Acho que o Vit queria falar também, né? Isso, o engenheiro Vit queria falar. Eu só queria voltar, não quero ser chato naquele assunto, não quero voltar até porque a Miriam falou, e agora quando a Alice, na fala da Alice, que a gente pôde entender aí, isso corrobora com o que eu estava falando. Eu fiz alguns cursos aí nessa área de humanas, e até com os termos mais novos, mais atualizados que a Miriam utilizou ali, e a experiência que eu tenho aqui, a gente tem com a nossa associação, antes da pandemia, a gente sofreu agora com a pandemia, como quase todas as associações também, mas as nossas associações têm arquitetos que compõem a nossa associação. E nessa parte de realização de eventos, de cursos, enfim, a gente não dá nem para comparar a desenvoltura deles, dos arquitetos, com o nosso envolvimento, que a gente consegue fazer. A nossa formação é muito falha nisso. Então, por isso que eu insisto nessa área de curso de humanos, ou como queiram chamar aí, porque a Alice acabou de falar nas entidades, e a gente é muito atrapalhado com isso, a gente é muito, não tem união, mas é muito da nossa formação também. Então, a gente rever com carinho aí para todos que estão me ouvindo aí. Eu sei que engenheiro quer muito ouvir falar cada um na sua área, o civil que é na sua área, o engenheiro mecânico, lá o Pablo na área dele, cada um na sua área, mas a gente é muito falho, em geral, certo? Para todos nós, nessa parte de comunicação, de expressão, então a gente falha muito nisso. E o nosso negócio em qualquer área, se não é mais do que lidar com pessoas, né? Clientes, funcionário, nossos colegas. Então, assim, peço que todos dêem uma atenção especial, assim, que a gente possa, de repente, fazer 1 ou 2 ou mais cursos nessas áreas, sabe? Quem já fez ou quem já está tramitando nessa área, assim, a gente abre muito, assim, sabe? Realmente o nosso desempenho melhora muito, a relação em todos os sentidos. Então, nesse aspecto, eu queria que todo mundo pensasse um pouco, assim, dissesse um pouco fora da caixa, assim,
do técnico, do engenheiro ali, do geólogo, nessa área, assim. É isso aí. Ok, tentaremos. É importante, né, Paulo, essa colocação do Paulo também, porque, né, eu estava pensando, ele falou um pouquinho de clientes, né, uma outra área que a gente tem que saber como é que a gente faz para vender os nossos serviços, né, como é que a gente faz para vender isso, como é que a gente vai, né, numa rede social criar um marketing para fazer, né, girar os nossos serviços, enfim, né? Então acho que, claro, cabe um pouquinho da nós trabalharmos isso para auxiliar também, né, Pablo, a multa, né, no tipo de serviço, que nem a Alice comentou, e eu acho, né, Alice, e trago também para os coordenadores que estão aqui, né, muito boa a tua colocação, vocês têm liberdade para trabalhar isso com as entidades, né, convoquem os presidentes, trabalhem em cada região, veja a necessidade que se tem, porque a gente sabe que daqui a pouco a região, né, tem uma particularidade, né, diferente da outra, então isso, o que cabe aí no sul, não cabe talvez aqui na serra, né, então que a gente consiga trabalhar e auxiliar isso, né, o Pablo, o Márcio ali, nessa evolução de cursos, né, a gente possa estar ofertando e trazendo depois para as nossas entidades, nossos profissionais, né. Pessoal, acho que seria basicamente isso, né, já indo já para os finalmente, se a gente não vai conseguir ter a participação, né, do engenheiro Carlos Vilhena, né, infelizmente ele teve um contratempo aí, né, e não vai conseguir se fazer presente, talvez numa próxima oportunidade, né, para ele consiga também estar se fazendo presente aí. Quero agradecer, né, primeiramente nossos palestrantes, né, o Pablo, o Márcio, né, o Gilmar, que acabou saindo, a todos os nossos coordenadores aqui regionais, aos presidentes de entidades, né, gente. Acho que o intuito do nosso encontro com o CERDER, né, e o Jorge também está aqui, que fez parte disso, né, construiu isso, né, Jorge? O intuito é a gente poder agregar um pouquinho, né, melhorar as nossas entidades, e hoje a gente está passando um pouquinho, então, das possibilidades, né, do que a mútua tem para nos ofertarmos, né? A gente sabe que tem várias entidades que já procuram a mútua, né, cadastrando os projetos, né, buscando recursos, e a gente quer estender isso para o máximo possível de entidades, né, que a gente consiga levar a todas elas, porque é um mecanismo que a gente tem, né, de estar buscando aí recursos e buscando também trabalhar e desenvolver a nossa entidade na parte financeira, né, que é tão difícil hoje em dia a gente manter uma entidade, né, pessoal? Então, essa é uma dos assuntos, temas que a gente também convidou, né, o presidente da mútua lá, e na ocasião estava o Pablo também lá no encontro de líderes lá em Brasília, né? Então, hoje já estamos indo para o final dessa reunião. Depois a gente vai ter também outros aí encontros com os CDRs, tá? Pablo, consegui também, né, faço das mesmas palavras da Alice, passar o teu material para nós, pode passar para a Miriam, né, para a Ju, a gente dá uma trabalhada naquele formato, tanto para divulgar, né, a questão do programa de cadastro de projetos, né, na mútua, mas também para divulgar a mútua, né? Se a gente tiver esse material também, por favor, nos passe, que a gente vai repassar isso para os nossos coordenadores, para os nossos presidentes das entidades, e fazer isso que replicar, né, Alice? Quanto mais a gente fizer esse dinheiro girar, né, com mais associados, né, vai entrar mais dinheiro na multa e vai revertir mais também para as entidades. Então, a gente tem que fomentar cada vez mais a participação, né, a quantidade de associados na multa e nas nossas entidades também, né, e que a roda vai girando e vai auxiliando no crescimento das nossas entidades, tá bom? Tem mais algum colega que quer fazer alguma colocação? A engenheira Sabrina também fez um comentário. Segue, Sabrina. Vocês estão me ouvindo? Sim, te ouvimos. Então, boa noite a todos. Eu sou a Sabrina, a atual presidente da AGF. Eu só queria sugerir que houvesse mais divulgação no site, no Facebook da própria mútua, porque daí ali a gente pode compartilhar. Eu, por exemplo, eu ainda uso o Facebook, então eu compartilho nos grupos, eu mando para o grupo de engenharia florestal, eu mando pelo Facebook, assim, por mensagem, e no Instagram também. Às vezes eu consigo colocar no Reels ali, daí assim a gente vai alcançando mais pessoas. Até eu entrei agora no Facebook aqui da multa e não tem muitas postagens, eu queria já divulgar algumas coisas, mas então, se até fosse possível mandar alguma coisa, algum material que a gente possa divulgar junto, a gente pode colocar no Facebook da AGF, no Instagram da AGF,
que daí a gente vai alcançar bastante gente. Tenho bastante certeza. Obrigado, Sabrina. O nosso Instagram ele é mais divulgado, que a gente trabalha ele há mais tempo, mas a nossa página da Mútua, ela não tem 20 dias ainda. A gente entrou no Facebook agora há pouco. Eu vi, foi dia 25 que vocês entraram, dia 25 de abril. A gente só tinha Insta, e daí a gente resolveu agora entrar no Face. A gente contratou uma estagiária lá que cuida só das mídias, então a gente vai começar a trabalhar um pouco isso. Só para fazer uma complementação, Pablo, em função da parceria que a gente quer firmar com o CDL, com as entidades de classe, as caixas são, anualmente ou semestralmente, são analisadas pela Direx. Tem em função dos movimentos, dos benefícios, dos associados. Então, para a gente manter um patamar ainda de aumentar, de ter uma faixa que a gente possa disponibilizar até para os nossos recursos e parcerias do Divulga Mútua, a gente precisa de ter uma associatividade forte, beleza? Então, é por isso que a gente está cobrando das parcerias com as entidades, para a gente não perder essa, vamos supor, essa qualificação que a Direx analisa todas as caixas, que a gente possa continuar disponibilizando recursos para as entidades de classe. Reforçando também, quem sabe, também sobre a possibilidade da divulgação, a gente até criar um link, quem sabe, Pablo, criar um link do Divulga Mútua na página do CEDER, no próprio CREA, que possa facilitar essa comunicação entre as entidades. Como a gente não tem um site específico, o nosso hospedeiro é a Mútua Nacional, e a gente quer tá finalizando, ainda está afinando algumas parcerias com o CREA, de ter essa divulgação na própria página do CREA. Então, mas eu acho que seria importante, inicialmente, a gente ter esse link junto com o Divulga Mútua na página do CEDER, que a gente possa dar uma divulgação melhor dos nossos produtos. E já convidar todos, né, que sigam a Mútua nas redes sociais, que volta e meia, essa moça que está nos ajudando, essa estagiária que nos ajudando na publicidade, acho que é de bom grado vocês possam seguir a Mútua RS, divulgar os nossos, compartilhar as nossas postagens, que a gente tem que chegar nos profissionais que tanto precisam da Mútua. Obrigado. Ótimo, Márcio. Alex, Jorge, contigo. Fica uma sugestão aí, que vocês possam fomentar junto às entidades que os sites das entidades de classe busquem notícias dentro do site da Mútua, ali, da página da Mútua. Isso a gente tem até dificuldade, muitas vezes, de buscar informação para os sites das entidades, notícias, né? Então, esse é um... eu não sei exatamente como é que funciona na informática, né? Mas é um link que busca automaticamente dentro da Mútua. A Mútua fez uma atualização, essa notícia vem para dentro do site da entidade. Isso daí evita até a necessidade de procurar se houve uma notícia nova, porque é automático a coisa. E eu acho que isso é um trabalhinho bem fácil de fazer nas entidades, para que as entidades entrem em contato com a Mútua lá para ver onde é que estão as notícias. Fica a sugestão. Não, bem colocado, Jorge. Acho que dá para fazer isso aí, sim. Acho que é interessante, né? Quanto mais a gente tiver essas notícias, divulgar também. A Mútua é muito importante, tá? Márcio, a gente vai ver com as meninas aqui para a gente botar já esse link dentro da aba das entidades, que nós temos no portal das entidades ali, né? Então, acho que facilita, porque a gente está fomentando, né, isso para os presidentes também, que nós temos, né, um canal que a gente vai utilizar muito, é o portal das entidades, né? Então, toda parte de envio de informação, divulgação de assuntos, né, vai ser através ali de portal da entidade, e a gente pode, então, já colocar, né, um acesso, né, um link de acesso já para a questão do Divulga Mútua, né, para poder facilitar o acesso, então, de todos os nossos, das nossas entidades aí. O engenheiro Leonardo quer falar? Sim. Segue, então. Boa noite aí a todos, as gurias aí. Pablo, eu vi que vocês fizeram uma visita, né, na caixa de assistência lá dos advogados, e achei bem interessante, assim, vamos dizer assim, essa integração, assim, de trocas, né,
E a pergunta, daqui a pouco eu vou estar te botando na berlinda, mas se tu não quiser responder, fica bem tranquilo. Tem alguma coisa assim que eles fazem e que a mútua não faz, por exemplo, para os profissionais, tipo algum benefício que vocês viram que daqui a pouco é interessante replicar para a mútua? Cara, tem um monte de coisa que eles fazem que a gente não faz. Eles têm uma parte de saúde, assim, muito forte. Eles, claro, eles têm algumas amarras legais que a gente não tem, né? E eles têm o ganho deles, só para vocês terem uma ideia, nós temos 45 mil profissionais em dia, eles têm 90. Então, eles têm o dobro de profissionais que a engenharia. Então, em tese, eles recebem o dobro que nós. Mas esse não é o problema principal. Eles fazem uma parte de medicina forte, aí eles dão consulta de graça, eles têm uma telemedicina legal, assim, eles atuam legal nessa parte. E nós estamos pensando em como é que nós podemos copiar algumas ideias deles, especialmente na área da saúde. Ah, show. Parabéns aí pela iniciativa. Isso aí, gente. Alguém tem mais uma colocação? Não? Pessoal, obrigado pela participação de todos, né? Agradecer Miriam, Ju, pelo apoio, né? Todo o suporte aí também. Divulguem essas ações, né? Procurem lá o pessoal, né? Nos procurem a coordenação, né? Trabalhem em conjunto também com os coordenadores regionais, vamos auxiliar também o pessoal, né? Da multa, o Pablo, o Márcio ali, né? O Gilmar, que eu sei que dá para fazer muita coisa, né? Em parceria com a multa, tá? Pablo, coloca, né? Sempre sabe que está à disposição, se der, né, para mútua, precisando, qualquer situação também pode contar conosco, né, nos manda esse material também que a gente vai fomentar e replicar esse assunto aí para os demais pares aí, tá bom? Boa noite, pessoal. Gente, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agradecemos a presença de todos e contamos para o próximo encontro. Próximo encontro a gente vai estar divulgando em breve, tá bom? Logo estaremos divulgando. Até mais. Obrigado, Alex. Tudo de bom. Obrigado, Miriam. Obrigado, Sabrina. Tudo certo. Obrigado pela participação.